Olá a todos, tudo bem, galera? Aqui é o professor Marcos Paulo, professor de História Geral, como sempre comento, né? Em processo de conclusão do curso de História do Brasil e também em andamento do MBA em História da Arte. E hoje eu quero falar especificamente sobre arte, não necessariamente história da arte, mas arte. A arte da cinematografia e também a arte da literatura. Eu vou falar de ambos porque a temática será a mesma. Vou falar de um livro que virou filme, né? Foi adaptado para filme. Não sei se todos conhecem, eu particularmente gosto muito do filme, muito mesmo. Posso dizer que já devo ter assistido umas 10 vezes, aproximadamente, se não mais. E é O Lado Bom da Vida. Esse é o nome do filme, que ganhou o Oscar. Ele concorreu e ganhou o Oscar. Bem, vou falar primeiro do filme, que é o que eu mais gosto dentre os dois. Normalmente as pessoas preferem o original, que é o livro, né? E a adaptação as pessoas não gostam muito. Eu fui o contrário. Eu gostei mais da adaptação, que é o filme, e gostei menos do livro. No entanto, ambos são bons. Eu vou falar assim, sem tentar não dar spoiler, né? De ambos. O lado bom da vida, assim, para fazer um resumão, né? Tanto do filme como do livro, mas focando mais no filme, falando da arte cinematográfica nesse caso. É uma história em si que trata sobre algo que está muito em voga nos dias de hoje, né? Desde o do ano passado para cá, principalmente devido à questão da pandemia, que é a saúde mental. Está muito em voga isso, saúde mental. Desde aquela atleta americana que abriu o jogo, né, que não estava se sentindo bem, a saúde mental dela não estava legal, isso ficou, estourou. Isso é algo que já estava acontecendo há muito tempo, só que só se tornou um boom, vamos dizer assim, né, um crescimento, depois que ela declarou que ela não estava bem mentalmente. Vamos dizer assim, muita pressão. E aí várias empresas de saúde aproveitaram para poderem divulgar essa questão, né? Fazerem seu merchan, né? Sua propaganda. E esse filme trata muito sobre isso, aborda muito sobre isso de uma forma razoavelmente leve. O filme, no caso do filme O Lado Bom da Vida, eles trabalham muito com drama e comédia romântica, né? Eles misturam essas duas áreas, a parte dramática da questão da saúde mental, mas tem o envolvimento ali de um romance, né? Uma comédia levemente romântica, que seria o casal, ambos com problemas de tratamento mental. E quando eu digo tratamento mental, isso também é um tabu até os dias de hoje, né? Acredita-se até os dias de hoje que quem procura um psiquiatra é maluco, ou que psiquiatra é médico de maluco. Isso é uma falácia, infelizmente, acreditar ainda nisso, sim. Tanto o neurologista, que cuida literalmente da questão neurológica, como o psicólogo, que é um profissional normalmente indicado pelos médicos para poder ser tratado com questões ligadas à ideia de psico, né? Psique, é a ideia de alma, né? A ideia da mente, a alma ligada à mente. E o psiquiatra, que é o médico que cuida dos transtornos da mente, as patologias da mente. Então o filme aborda muito isso. E esse casal que se tornará os protagonistas, né? Se tornarão, perdão, os protagonistas do filme. E eles destacam o lado bom da vida. Independente, assim, ligado tudo isso, né, nessas questões, vários temas são abordados, família, entre outras questões. E eles mostram o lado bom da vida. O filme é muito bonito. Particularmente acho o enredo muito bom. A trilha sonora é boa. A fotografia que chamamos no cinema, né, no audiovisual, é a forma como é gravado, né, o tipo de imagem que é utilizado. Então eles utilizam imagens frias, porque
frias que eu digo é frio mesmo, assim. Não é aquela coisa, nós chamamos de imagens frias e imagens quentes. Então, nesse caso, são imagens frias, porque justamente para passar um ar de melancolia, e a história tende a se desenvolver no inverno, eles estão de casaco, então tudo isso mexe, tudo isso está ligado, assim, não é feito de sem querer, tem um propósito, até pro enredo da história. Então essa é a parte do filme e que é destacado não só esses personagens com essa questão da saúde mental, mas até o amigos, né, do personagem principal, tanto um que passou um período no sanatório, né, como um outro amigo dele que não chegou aí para sanatório, mas mostra que ele também está tendo problemas de saúde mental ligados à pressão de trabalho, família. Então é muito interessante isso no filme. Falando agora do livro. O livro é a história principal. O filme é inspirado no livro. Não necessariamente o filme segue o livro à letra, né? 100% à letra. Então, assim, para quem lê o livro e vê o filme, ou venha fazer o contrário, né? Como foi o meu caso, assista o filme primeiro e depois lê o livro, vai sentir uma diferença, porque a história é basicamente a mesma, porém há diferenças no desenvolver da história. O filme foi, logicamente, a indústria cinematográfica viu qualidade no livro, né? Por isso virou filme. Normalmente é porque o livro ou virou um best-seller, né? Um livro que vendeu muito, ficou muito conhecido, ou porque alguém leu e gostou muito do livro e transformou em filme. Normalmente é assim que funciona. E aí transformar aquela literatura de forma adaptada numa peça de teatro, num filme, normalmente são filmes, e por aí vai. Então o livro realmente, assim, a temática é a mesma, mas os personagens são bem diferentes. Diferentes do quesito idade, diferentes no quesito... É mais completo, assim, também, até do personagem principal, ele faz coisas no livro que no filme aparece, só que de forma resumida. Por exemplo, questões dele cuidar da saúde dele no fator de malhar, de cuidar perder peso. Então, só que no livro isso é muito demasiado, assim, mostrando que ele malha muito, malha muito, malha muito. No filme isso mostra também, mas não tanto quanto no livro. No livro, por exemplo, a personagem principal, ela é mais velha que o rapaz. No livro, ao contrário, ele é mais velho que ela. No livro, não, desculpe. No livro, ela é mais velha que ele. No filme, ele é mais velho que ela. Então, assim, só para perceberem algumas coisas que, assim, não vão afetar a sua leitura e nem vão afetar a sua visão do livro. Mas eu particularmente, devido a esses diferenciais, como comentei que vi o filme primeiro, senti diferença. E principalmente aí eu tô dando um mini spoiler, né? Eu achei o personagem mais frio com relação à menina, né? A mulher no livro, do que no filme. No filme ele é mais romântico. Demora a acontecer, mas ele é mais romântico no filme. E como comentei, no caso do filme, tem toda essa questão da fotografia, a forma como foi filmado. Não foi à toa que ele ganhou o Oscar, o filme. No entanto, o livro também é bom, tem suas características, mas o que eu queria destacar de tudo isso, desde a arte da literatura, que é o livro, né, que ambos têm o mesmo título, O Lado Bom da Vida, como o filme, que é a arte do audiovisual, né, da cinematografia, é essa temática, a saúde mental, que temos ouvido muito sobre isso. Nunca antes pode ser dito, assim, falando especificamente do nosso país, Brasil. Eu acredito que em outros países também, as clínicas de neurologia, especialmente psicologia e até psiquiatria estão tão cheias. Eu já li até em redes sociais pessoas que esperam 3 meses, e eu tô falando de plano de saúde, tá? Para terem uma consulta, porque não conseguem consulta. Isso tudo tem decorrência com a questão do Covid, né? Do isolamento social que tivemos de forma compulsória
forma obrigatória. E como comentei, né, ficou muito em voga essa temática a partir das Olimpíadas do ano passado. Então eu acho tanto o livro como o filme, que são duas obras de arte que se complementam, pode-se dizer, né, a literatura e o audiovisual, com essa temática muito interessante para, assim, e que não é pesado, tá? Pelo contrário, não são pesados. Vocês podem ler o livro, podem ver o filme e que vale muito a pena ambos, apesar dessas características diferentes, desculpe, valem muito a pena, assim. E não tem nada de autoajuda, nada disso não, tá, gente? Mas é só para destacar que eu revi esse filme essa semana de novo para ver como eu gosto do filme. O filme é norte-americano, né? E o livro também. Esse é meu podcast de hoje, basicamente, para falar basicamente desse livro. É um breve comentário particular, ou seja, meu, né? Sobre essa questão do livro e do filme e sobre a temática que é a saúde mental, que se encontram em ambos, que é o lado bom da vida. Tá bom, gente? Esse é o nosso podcast de hoje, um breve comentário sobre essas duas artes, né? A arte da literatura e da cinematografia, né? Do audiovisual, sobre o filme e o livro, O Lado Bom da Vida. Um abraço a todos, até o nosso próximo podcast.